Fala, investidores! Bom, continuando aqui, aprofundando a nossa análise sobre a debênture, né, da Origem Energia, vamos entrar em mais alguns detalhes sobre modelo de negócio, previsibilidade da receita, características da oferta, as taxas, né, dessa debênture, né, as garantias que ela tem. Por fim, vamos analisar a situação financeira da empresa. Se liga na gente, esse vídeo é tenso. A Origem se beneficia da integração de sua pequena produção com ativos que a gente chama de midstream, ou seja, os equipamentos, infraestrutura utilizada no transporte, processamento, armazenamento de gás natural, seu escoamento. Isso tudo proporciona uma maior segurança para entrega desse gás, reduz custo operacional, possibilita aí preços mais competitivos no mercado. Então, a oferta de gás não associada, ela proporciona uma certa flexibilidade na comercialização, tanto em termos de sazonalidade, quanto em compromissos mínimos aí de consumo exigido dos clientes, além de implicar menor penalidade por descumprimento de qualquer acordo que exista, né? Isso resulta em uma forte demanda pelo gás da empresa. O gás ele deve representar cerca de 70% das receitas da empresa aí, do triênio 2025 até 2027. Os contratos de gás da Origem, eles fixam um preço mínimo ajustado aí pela inflação. Isso limita a exposição aí que a empresa acaba tendo dos preços do Brent, por exemplo. Os contratos, eles cobrem cerca de 60% da produção esperada de gás, né, entre 2025 e 2028, além de 40% das receitas totais aí previstas para esse período. A celebração de novos contratos no mercado livre, isso pode reduzir o prazo médio de carteira e pode elevar o risco da contraparte, embora também pode resultar em margens mais elevadas para a empresa. Um ponto de atenção é que, segundo estimativas da FIT, né, a Companhia de Gás da Bahia, a Bahigás, vai contribuir com cerca de 1/4 das receitas previstas para 2025 a 2028. 1/4, 25%, é significativo. Vamos falar um pouquinho da oferta, né? O objetivo dessa oferta é captar 1 bilhão e 400 milhões de reais. Esses recursos né, vão ser captados, eles vão ser destinados integralmente ao financiamento de 3 projetos que são prioritários para a empresa, que é o Polo Alagoas, Polo Tucano Sul e o Terminal de Maceió. O principal destino dos recursos é o projeto de Alagoas, né, voltado aí à segunda fase de desenvolvimento dos campos de gás natural, um investimento, modernização da infraestrutura que já existe. Destinado ao projeto, vai ser equivalente a quase 90% do custo total dessa missão. É importante a gente ressaltar que não tem uma destinação prevista para aquisição de ativos ou qualquer tipo de negócio, tampouco para pagamento de dívida ou para pagamento de partes relacionadas, tá? Então esse investimento ele é voltado para investidores qualificados. O coordenador líder é o BTG Pactual. A emissão ela é realizada pela Vortex Distribuidora e ela vai ter 2 séries, ambas com vencimento em 10 anos. A primeira série ela vai estar atrelada à inflação e a segunda série ela é pré-fixada. A primeira série, vamos falar dela, focar nela, tem vencimento em 10 anos, como a gente já comentou. A taxa vai ser a maior entre NTN-B 2032 mais 2,3% ou IPCA mais 9,78% ao ano. A segunda série, ela também tem vencimento em 10 anos, que é indexado entre o maior entre a DI de 2030 mais 2,1% ao ano ou 15,63% ao ano. Então, ambas as séries elas possuem juros semestrais, né, pagamento de juros semestrais e amortização semestral a partir de 2029. Entendido? As remunerações? Bom, então agora vamos falar de garantia. Então, uma garantia, né, como a gente sabe, em um título de crédito é uma segurança, né, que a empresa oferece para você como investidor. Então, as debêntures da Origem Energia, elas têm alienação fiduciária de direito creditório como uma principal garantia da operação. Além disso, toda essa estrutura tem uma alienação fiduciária de cotas das sociedades de propósito específico. Tem fiança solidária, né, prestada aí por determinadas sociedades controladas pela Origem, alienação fiduciária de bens móveis, e tem também alienação fiduciária de direitos emergentes de apólices de seguros contratadas para os ativos dos projetos. Então todas essas medidas aí ampliam o leque de fontes de recuperação para os credores em caso de não pagamento da dívida. Além disso, toda essa estrutura prevê também a imposição de covenants financeiros e operacionais, que são limites máximos aí de alavancagem, exigência de manutenção de cobertura mínima de serviço de dívida, e tudo isso assegura também uma maior disciplina financeira
por parte da emissora, né, durante a vigência da operação. O fato é que garantias oferecidas se fazem necessárias quando a gente observa certas métricas financeiras da empresa. Vamos analisar em detalhe o que eu quero dizer com isso? No primeiro semestre de 2025, a receita líquida da Origem, ela teve uma alta de 32% em relação ao mesmo período de 2024. Então, esse crescimento todo foi impulsionado pelo aumento de quase 57% da receita de petróleo, pela performance aí do Polo de Alagoas e pela incorporação das receitas do terminal de Maceió. Então, se por um lado a empresa apresentou avanços operacionais, né, aumento de eficiência, do outro lado, alguns indicadores de crédito ainda deixam a gente um pouco cauteloso, porque a dívida líquida soma 2,6 bilhões de reais, com alavancagem de mais de 4,5 vezes o EBITDA. O cronograma de amortização tem concentração de vencimento de 1 a 5 anos, mais de 2 bilhões ficam nesse período, caixa disponível é de 800 milhões, isso tem uma cobertura bem limitada de curto prazo. Então, a empresa tem alguns desafios relevantes aí do ponto de vista de crédito. A margem bruta caiu 4,6 pontos percentuais, a margem de EBITDA 2,4 pontos percentual. Isso tudo reflete uma pressão de despesa. Então, apesar da melhoria do resultado financeiro no primeiro trimestre de 25, impulsionada pelos efeitos cambiais positivos, o lucro líquido acumulado em 12 meses segue negativo, em cerca de mais de 600 milhões de reais. Então, é necessário ter atenção com esse elevado nível de alavancagem, geração de caixa pressionada, deterioração de resultado líquido, tudo isso em conjunto acende um pouco o sinal de alerta em relação à situação financeira da empresa nesse momento. Bom, vamos chegar aqui ao final desse vídeo. Então, o que a gente pôde observar? Quais são basicamente as características da oferta como um todo, prazo, remuneração, garantias atreladas, né? Falar um pouquinho também da situação financeira da empresa. Diante de todos esses resultados aí, a gente observa que o endividamento da empresa ele é elevado, né? Então mantém alguns desafios aí relevantes do ponto de vista de crédito, de geração de caixa operacional, e evoluiu, mas o fluxo de caixa livre como um todo da empresa continua negativo. A pergunta que fica é, será que o spread que ela está te pagando, nesse caso, faz sentido? É isso que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. Vamos explorar um pouquinho mais os destaques financeiros da empresa, comparar a taxa desse ativo com outras aplicações para ver se faz sentido para você e para o seu bolso. Até mais!